Nós temos falado sobre os evangelhos. We have been talking about the Gospels. E eu queria falar um pouco sobre o evangelho de Marcos com vocês And I want to hoje. share a little bit about the Gospel of Mark with you this morning. Dos 4 evangelhos, sua calça está se desintegrando aqui na frente. Yeah, it happens. Out of the 4 Gospels, Marcos é provavelmente o primeiro que foi escrito. Mark is probably the first one that was written. Ele foi escrito por João Marcos. It was written by John Mark. Nós não vamos entrar no assunto, mas alguém meio contraditório na Bíblia. We're not going to go into details, but a bit controversial person in the Bible. João Marcos foi motivo de uma briga entre Paulo e Barnabé. He was a reason for a discussion between Paul and Barnabas. E eles se separaram por causa de João Marcos. And they split because of John Mark. Mas no final da vida, João Marcos, Paulo pede que Marcos vá lá estar com ele. But at the end of his life, Paul asked for John Mark to come be with him. E dos 4 evangelhos, então ele provavelmente tenha sido o primeiro a ser escrito. So out of the 4 Gospels, probably Mark was the first one being written. Mateus e Lucas, com o evangelho de Marcos, são chamados evangelhos sinóticos. Matthew and Luke, along with the Gospel of Mark, are called the synoptic Gospels. Sinóticos significam eles vêm juntos. Synoptic means that they come together. Eles vêm. They see things together. Então, o próprio evangelho de Lucas, So, the Gospel of Luke, for instance, começa no capítulo 1, versículo 1. begins on chapter 1, verse 1. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. Então, olha só, Lucas já começa falando no evangelho dele que já tinha algo escrito antes, já tinha uma narração coordenada antes. So Luke is mentioning here that there was a narrative before him. Então, é mais fácil identificar que ele é exclusivo do evangelho de Marcos, porque muitas histórias são conectadas aos outros evangelhos, aos outros 2. So it's easier to connect to see that Sim, it's aquilo foi escrito connected because they are, intertwined. Nós já falamos para vocês que o evangelho de Marcos é o evangelho que mostra Jesus como... And we've told you the Gospel of Mark shows Jesus as Como? Fala servo. servant. Servo é uma palavra bonita para escravo. Servant is a beautiful word for slave. Mas servo de Deus. The servant of God. Ao longo do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos destaca algo que talvez você já tenha lido tantas vezes. Você falou assim, mas por que ele fazia isso? And throughout the Gospel of Mark, you see things and you may ask yourself in the past, like, why does he do this? Que é o tema do segredo. It's the thing about the secret. Segredo messiânico, como os teólogos The falam. messianic secret, as theologians say. Que aquelas vezes assim que Jesus curava alguém That Jesus would heal someone e ele falava, não conta para ninguém. and he would say afterwards, don't tell anyone. E não adiantava nada, né? Porque a cidade inteira ficava sabendo. And it was worth nothing because the whole city would come to know. Ou quando o endemoniado veio pro rumo dele e falou, eu sei quem você é o filho de Deus. When a demon-possessed came his way and then they said, I know who you are, you're the Son of God. E o que ele falava? And Cala a what did boca. Jesus say? Shut Então, o up. segredo messiânico. It is the messianic secret. Porque ele é o servo do Senhor. Why? Because he is the servant of the Lord. Em Marcos 1:34, coloca para nós. In Mark 1, verse 34, Olha só o que a Bíblia diz. look what the Bible says. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak
because they knew who he was. Em Marcos 1:24, eles sabiam que ele era o Santo de Deus. Mark 1:24, they knew he was the Holy One from God. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, Vai no the próximo. Holy One of God. And Vai the no next, Mas Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. be quiet, said Jesus sternly, come out of him. O segredo messiânico. The messianic secret. Jesus fez algo até com os discípulos dele, que fala aqui em Marcos. Em Marcos Jesus 8. did something even to his disciples. It says here. Em Marcos 8:30. Mark 8, verse 30. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus warned them not to tell anyone about him. Volta no versículo 29 para In mim. verse 29. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, What about o you? Filho do Deus vivo. He asked, what do you say? Who do you say I am? Peter answered, you are the Messiah. Peraí, mas não era para falar para todo mundo? But wait, are we Parece supposed to say controverso. to everyone? Ele não veio para falar para todo mundo que ele era o Messias. Didn't you come for that? To tell everyone you're the Pois é. Messiah? Mas vocês se lembram das fotos que eu tirei do Nicolas aqui na frente? But you remember the pictures that I took of Nicholas? Para ter uma visão de alguém, você Here tem que at ter the front. fotos de todos os lados, todos os In order ângulos. to have a vision of the full of someone, you have to have pictures of all the way E o around. ângulo de Marcos é, ele é o servo do Senhor. And in Mark, he is the servant of the Ele é o Lord. servo do Senhor. He's the servant of the Lord. O evangelho de Marcos também é conhecido como o evangelho da ação. The Gospel of Mark is also known as the Gospel of Action. A palavra imediatamente é citada 41 vezes no evangelho de The Marcos. word immediately is mentioned 48 times. 41. 41 times in the Ele é o menor dos evangelhos, 16 capítulos apenas. And it's the shortest one of the Gospels. 41 vezes, imediatamente. 41 times mentioned immediately. Sabe por quê? Why? Porque um servo não desperdiça o tempo. Because servants don't waste time. Quando ele recebe uma ordem, ele tem que fazer imediatamente. When they receive an order, they have to do it immediately. Imediatamente. Immediately. Imediatamente. Immediately. Você se lembra que Jesus falou, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Remember Jesus said, I only do what I see the Father Imediatamente. immediately. O Evangelho de Marcos também tem a maior concentração dos milagres que Jesus fez. Also, the greatest concentration of miracles is in the book Dos of Mark. 37 milagres que estão registrados, Out of the 37 miracles registered, 27 estão em Marcos. 27 you find in Mark. 27 estão aqui. 27 are over here. Então, você está entendendo? É um evangelho que veio mostrar So you see, it's a gospel that comes to show que ele é o servo do that Senhor. he is the servant of the Lord. E o evangelho de Marcos tem alguns versículos-chave para nós. And the Gospel of Mark has some key verses for us. Fala para alguém, fala o evangelho de Tell Marcos. someone. Tem The dois Gospel of versículos-chave. Mark has two key verses. O primeiro deles for está em us. Marcos 10, 45. The first one is in Mark 10, 45. 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Filho do Homem não veio para ser The servido. Son of Man did not come to be served. Ele veio para servir. He came to Ele serve. veio para dar a vida. He came to give his life. Ele definiu a sua missão. He defined his mission. Marcos 9:35. Mark 9, Ele nos mostra o 35. coração dele. He shows us his heart. Se alguém quer ser o primeiro, Anyone who wants to be first será o último, must be the very last o servo de todos. and the servant of all. Quero te falar uma coisa, nenhuma sessão de coaching você vai escutar isso. I'll tell you, you will never hear this in a coaching session. Nenhuma igreja que prega o evangelho da prosperidade vai te falar isso. No church that preaches the gospel of Porque você quer prosperity ser o primeiro will e a não ever a say cauda. this to you.
Você foi cabeça e não Because you cauda. are the head, Isso é not the verdade. tail. Isso é a palavra Yes, de it's Deus. true. It's the word of Deus te God. criou para reinar, é verdade. God created you to reign. True. Mas ele veio reinar servindo. But he came to reign by serving. Dentro do nosso lema dos legendários, Inside the theme of the legendaries, nós falamos isso. we say this. Nós estamos aqui para dar a vida pelos nossos amigos. We're here to give our life for our friends. Não foi alguém que criou. It's not someone that Não, é a created Bíblia. it. Ele It's the falou, Bible. foi ele. Because he said so. Então você quer ser o primeiro? So you want to be the first one. Seja o último servindo. Be the last one by serving. Irmãos, eu sou dependente da graça de Deus. I am dependent of the grace of God. Mas eu fico muito triste quando alguém se surpreende em ver um pastor servindo. But it saddens me to see that people get shocked when they see a pastor serving. O pastor está aqui para servir. Pastors are here to serve. O pastor está aqui para servir. Pastors are here to serve. Ontem eu fui tomar leite no curral. Yesterday I went to a corral to drink milk. Eu fiquei muito feliz ontem, irmãos. I was a happy boy yesterday. Muito, muito feliz. E eu cheguei lá e o rapaz estava tirando leite. Eu falei, será que eu dou conta de tirar esse negócio ainda? And then I went there and I was telling the guy, I don't know if I remember how to do this. Aí ele falou, vamos ver. He said, well, we'll Ele não see. estava botando fé. He wasn't really trusting my abilities. Eu descobri que é igual andar de bicicleta. And igual I Paulo. realized it's like riding a bike. Que 25 anos depois eu consigo tirar tranquilo. 25 years later, I did it beautifully. Num copo eu consigo, Jonão. No balde inteiro ainda... I do it. In a cup, all right. The whole thing, the whole bucket, well, I don't know. Mas ele ficou surpreso. He was shocked. E sabe o que eu fiquei? And you know what I was feeling like? Grato. Grateful. Grato. Grateful. Eu voltei na minha infância. I went back to my childhood years. E eu lembrei de onde eu saí. And I remember myself of where I came from. Eu não falei nada para ela. Didn't tell her anything. Mas desde o momento que eu cheguei naquele curral, At the moment that I arrived there at that corral, eu fui tomado por muitas lembranças. I was taken by so many memories De quando eu era pastor de vaca. of when the time that I used to be a shepherd for cattle, Que eu cuidava das vacas do meu pai. that I would tend for my father's cattle. É porque eu não tinha opção. It's because I had no option. Pode ter certeza You absoluta. can be sure of that. Meu pai sabia punir de uma maneira muito linda. My father knew how to punish in such a beautiful way. Eu bombei 1 ano na escola. I flanked 7º ano, 7ª série. 1 year in school Matemática. in math. Professora Suíra. Teacher, the math tutor's O name, nome dela era. Suida. Oh wow. No final, eu fui precisando apenas de uma nota 10 I needed to na get recuperação. only A+ in the end. Eu tirei 9,75. And then I had a 9.75. Eu estribuchei no chão, pedindo para ela me dar 25. I went on my knees asking, begging her Falei, to give professora, me. por favor, pelo amor de Deus, The me point dá esses 25. pontos 25. Like, please give it to me. Ela falou, não, você devia ter pensado nisso no decorrer do ano. And she said no, because you should have thought of that during the year. Eu falei, é verdade, eu não pensei, mas me ajuda. I said, true, Eu só you're pensava right. na surra que eu ia levar. I was only thinking about the spanking that I was gonna get. Mas ela não deu. She did not give it to me. E aí, eu sabia que eu tinha bombado, And I knew that I had mas flunked. meu pai não sabia que eu tinha bombado. But my dad didn't. Ele descobriria 1 semana depois. He would have come to find out a week later. Rafael. Aí sabe o que eu fiz? Pedi para ir para casa do meu primo. Eu falei, eu vou ter pelo menos 1 semana de férias. So I asked to go to my cousin's house. I'm like, at least I will have 1 week Eu vacation. tive, And I did have. até meu irmão buscar meu boletim. Till my brother went to get my report card. Aí ele ligou e falou, meu pai mandou te pegar aí. And then he called and said, my dad asked me to bring you home.
Lá vou eu pro matadouro. And then I am going to the Mas eu te slaughterhouse. falei que o meu pai sabia punir de uma maneira muito I interessante. told you, my dad, he would punish us in very interesting ways. Ele não me bateu, He did not spank me, mas ele me promoveu. but he promoted me. Ele falou, você vai limpar chiqueiro por 1 ano. He said, you're gonna clean the pig pen for a whole year. Meu pai tinha 100 porcos no chiqueiro. He had 100 pigs at the time. Eu tinha que lavar o chiqueiro todos os dias. And I had to wash it every single day. Até hoje, Darcy, o cheiro tá aqui. To this day, Darcy, I can smell that scent. Você tá rindo. You're Mas teve laughing. alguns momentos que eu passava perfume dentro do nariz. But there were times that I would put fragrance tentar inside tirar my aquilo. nostrils because I wanted to remove that scent. Então, voltando aqui, So, back here, foi de lá que eu vim. I came from this place. E hoje eu tenho o privilégio de ser pastor de ovelhas do Senhor Jesus. And today I get to be the shepherd of the sheep of the Lord Jesus. Então, quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, So when we look here in the Gospel of Mark, e Jesus está falando aqui, esses Jesus dois is- versículos-chave, mentioning these two key verses here. o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Son veio of para Man servir e dar a vida pelos Did seus not come amigos. to be served, but to serve and give his life for his friends. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, If servo de anyone todos. wants to be the first one, he be the last one, a servant of all. Quando Jesus estava falando isso, ele estava cumprindo profecias. When Jesus was telling them this, he was fulfilling Lá em prophecies. Isaías 42, In Isaiah 42, versículo 1, verse 1, a Bíblia diz: the Bible says, Eis aqui o meu servo, here is my servant, a quem eu sustenho, whom I o uphold, meu escolhido, My em quem chosen minha one. alma se compraz. in whom I delight. Pus sobre ele o meu espírito, I'll put my spirit on him, e ele promulgará o direito para os and gentios. he will bring justice to the nations. Não clamará e nem gritará, He will not cry out. He nem will fará not ouvir sua shout voz na praça. or raise his voice in the streets. Quem fazia isso eram imperadores e reis. Emperors would do that, and kings. Não esmagará a cana quebrada, He will not crush. nem Verse- apagará a torcida que fumega. A bruised reed he will not break, Em and a smoldering verdade, wick he will not snuff out. promulgará o direito. In faithfulness he will bring forth justice. Ele vai trazer justiça. He will bring forth justice. Eu amo essa expressão. I love this expression. Que Jesus, o servo de Jesus, the Deus, servant of God, porque ele é servo e ele se identificou conosco, because he is a servant and he identified himself with us. ele não esmaga a cana quebrada. He doesn't bruise reed. He doesn't break the bruised reed. Então, vou usar como se fosse cana mesmo. So I will use it as a reed itself. Ele não destrói aquele que já foi moído. He does not destroy the one that's already crushed. Ele restaura. He restores. Ele ama. He loves. Ele não apaga a torcida que fumega. He does not snuff out a smoldering wick. Sabe o que é uma torcida que fumega? You know what is a smoldering wick? Sabe quando uma vela vai se apagando You know when a candle is fading e ela vai away perdendo fogo? and it's losing its fire, its flame? Ele não faz assim, ó. He doesn't do this. Ele não termina de apagar. He doesn't finish with the No. flame. No. Ele faz o contrário. Ele kindle, né? Ele reacende He o fogo. does the opposite. He kindles the flame. Ele aumenta o fogo. He makes it come out Sabe? again. Vai ter momentos na sua vida que você vai ser moído. There will be moments in your life you will be Vai ter crushed. momentos na sua vida que você vai ser testado. And moments that you will be tested. Vai ter momentos na sua vida que você está sentindo como se o fogo estivesse apagando. Moments that you will feel like the fire is just fading away. É só você se lembrar do servo do Senhor. You just have to remind yourself of the servant of the Lord.
Naquele momento ele está ali te abraçando. Because at that very moment, he's there embracing Naquele you. momento ele sopra o At Espírito that para very acender o moment, he fogo dentro de blows the você. Spirit to lift up the Spirit inside of Porque you. essa é a missão dele. Because that's his mission. Ele veio trazer a justiça. He came to bring Ele forth veio te righteousness. lembrar da autoridade dele. Remind you of his authority. Não é interessante isso quando nós vemos o paralelo, ou enxergamos o paralelo entre Mateus e Marcos? It's interesting when we stop to see the parallel between Matthew and Mark. Parece que é um competindo com o outro. It seems like one is competing with the other. Não está No. competindo, eles se completam. They're not competing with each other. They are Mateus completing olhou e falou: each olha other. esse rei, não há ninguém como ele. Matthew looks and says, look at this king. There's no one like him. Mas Marcos olha e fala: olha esse servo, não But tem ninguém Mark- como ele. Says, look at this servant. No one is like him. Deus não tem problema em você reinar, meu filho. God has no problems with you reigning, son. As long as você não se esqueça que você veio servir. As long as you don't forget you came to serve. Você não se esquecer do porquê você reina. And never forget why you reign. Você reina para servir. You reign in order to Ele serve. reina para He servir. reigns to serve. Ele governa He governs para servir. to serve. Um rei não é aquele que vive e todo o reinado é em função dele. A king is not one that he reigns and all the kingdom functions for himself. O rei é aquele que existe para investir na vida das pessoas. The king do seu exists reinado. to invest in people's lives E em with this kingdom. resposta, And the answer, cada vez mais ele é exaltado. the answer is he will be lifted up even Esse é o more. nosso rei. And that's our king. Ele não veio tomar a força. He didn't come to take it by strength. Ele não veio te tomar das mãos do diabo à força. He didn't come to take you from the hands of the devil Ele é by rei de strength. justiça. He is the king of Ele veio righteousness. cumprir a justiça. He came to fulfill Como que ele righteousness. cumpriu a justiça? How did he fulfill Se fazendo righteousness? homem e morrendo no seu By lugar. becoming a man to die in Se your place. fazendo homem e se entregando no seu He lugar. became a man. He surrendered himself in your place. Partindo para encerrar, And coming to the end. eu não posso ler tudo lá em João 6. In John 6, and I can't read everything there. Mas você sabe da multiplicação dos pães. But you e dos know about the peixes. multiplication of bread and Depois fish. você lê João 6, de 1 a 15. It's in John 6 from 1 to 15. Mas a Bíblia fala lá no versículo 2 que a multidão que seguia ele estava seguindo a ele porque tinham visto os sinais que ele tinha But the operado. Bible says that the multitude that was following Jesus, they were following him because of all the signs that they've seen. E aí, no versículo 5, And on verse 5, a Bíblia fala que Jesus estava testando Filipe. the Bible says that Jesus was testing Philip. Ele pergunta para Filipe: Filipe, como é que nós vamos dar comida para esse povo? And then he asks Philip, how are we going to feed all these people? Onde é que nós vamos comprar pão para dar para Where? comer? Where shall we buy bread for these people? Filipe falou, And Philip said, versículo 7, ele Verse fala. 7. Peraí um pouquinho, coloca o 6 para mim. let's read 6. Por que ele perguntou isso? Why did he ask this? Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Oh, because he knew what he was going to do. Quando eu li isso aqui, When I read this, preparando para essa mensagem, preparing for the message, revelação veio ao meu coração. revelation came into my heart. Por que ele me fez aquela pergunta que ele Why tinha? did he ask me that question on that day? Ele sabia o que ele ia fazer, João. He knew what he was about to do. Ele sabia o que ele ia fazer. He knew what he was going to do. Aí ele fez a pergunta. And he asked the question. Wow. Ele fez a pergunta para que eu o enxergasse. He asked the question so I was able to see him. Então preste atenção. Listen, Todas as vezes que Deus te pergunta algo, every time God asks you a question, não é porque ele não sabe. it's not because he does not know. É porque provavelmente você não sabe. It's because probably you don't know. Amém? Então, Filipe fala, So Philip says, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço.
200 denarii wouldn't be enough, so everyone could receive a piece. 200 denários. 200 denarii. O salário de a diária de um trabalhador. Daily works worth, like the Vamos supor que um trabalhador Money ganhe day. $200 por dia. a worker would get in a day. Vezes 200, Tiana. So 200 times 200. Quanto que dá? How much is it? Hã? 4.000. 4,000. É muito dinheiro para uma A lot refeição of só. money for one meal only. Espera aí um pouquinho. Para But comprar... wait, to buy? Para comprar o quê? To buy what? Hã? What? Fala pão. Bread. Ok. Peixe é mais barato ou mais caro? Is fish more expensive? Less Muito expensive? mais caro. Oh, way more expensive. Mas só o pão, o cálculo do pão era 4.000 para aquela But refeição. for bread alone, 4,000. Ele multiplicou pão e peixe. He multiplied bread and fish. Então, continuando. Lá no We keep versículo going. 14. Verse 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is come into the world. Tiago, eu tô tão feliz de estar pregando, você não tem noção. I'm so happy, Tendo voz Thiago, para that pregar. I have voice to preach today. A última palavra que eu preguei nos Last legendários, message I preached at the eu tive Legendaries, tradutor. I had someone speak for me Eu falava assim. because I was like this. E ele gritava para And mim. he would shout for me. Olha, eu tô muito feliz de estar I pregando. am happy I'm preaching today. Esse é o profeta que devia vir ao mundo. This is the prophet who is come to the world. 15. 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, Retirou-se novamente para o monte. withdrew again to a mountain by himself. Espera um pouquinho. Wait a minute. Presta atenção. Listen. Você já pensou que oportunidade que ele tinha? Have you ever thought about the opportunity that he had back Se then tornar o rei de Israel. to become the king of Israel? Ter a mesma posição que Salomão teve, To have the same position as Solomon had, que Davi teve. David had. Era isso que ia acontecer naquele momento. It was going to happen at that very moment. Mas como ele já tinha falado outras vezes, But as he had said so many times before, ele falou: o meu reino não é desse mundo. he said, my kingdom is not of this world. E quando eles vieram, So when they came, ele saiu de perto. he withdrew himself. Por quê? Why? O rei The king se fez servo. became a servant. Ele reinou sobre tudo e todos. He reigned over all. E ele reina sobre tudo And e he todos. reigns over all. Ele é o rei dos reis e senhor dos He is the senhores. King of kings and the Lord of lords. Mas na ótica de Marcos, But to the point of view of Marcos olhou e falou: Mark looked and saw and said, wow, olha o que ele fez. look at what he did. Ele correu. He ran away. Sabe? Uma das razões pelas quais... Irmãos, pão é muito bom, não é? You know, bread is good, right? Você sabe que, alguns de vocês sabem, né? Nós não consumimos pão normal. Só pão cetogênico numa escala muito pequena. You know, in our house, we don't consume the regular bread. It's just keto bread, and it's very small amount. É como dançar uma música romântica com a sua tia. It's like dancing to a romantic song with your aunt. Você sabe do que eu estou falando. You know what I'm talking about. Not that Mas good. nós fazemos isso. But we do it. Mas esses dias nós fomos num restaurante italiano. We went to this Italian restaurant, E eles trouxeram um pão quentinho. and they brought fresh, warm bread, E aí o cheiro do pão subiu. and the fragrance. Eu olhei para ela, I looked at her, ela olhou para mim she looked at me, e eu falei: eu vou comer. and I said, I'm gonna have it. E se você não tem prática de comer pão,
And if you don't have the practice of Com eating trigo, bread with, with wheat, A primeira coisa que acontece quando você come pão é que te dá muito gases. the first thing that happens, you feel very gassy. Muito. Very. De dar dor, da cólica. It pains you. Eu Gives you falei, colic. I don't care. And I said, Eu vou comer esse pão. I'm gonna eat it. Os outros que sofram com as minhas escolhas. The others suffer because of my choices. Foi um pedaço só. And we had one piece. Sabe por que eu acho que pão existe? You know why I think bread exists? E pão é algo tão presente em toda a cultura do mundo? And bread is so present in every culture around the world? Porque pão aponta para Jesus. Because bread points to Jesus. Ele falou que ele é o pão da vida. He said he is the bread of life. Ele multiplicou pão He multiplied bread para que aquelas pessoas pudessem enxergar que ele era o pão da so vida. that those people could see that he is the bread of life. Jesus se comparou e se declarou Jesus compared himself. He como o declared pão da himself vida, as the bread of life, como a água da vida. the water of life. Você sabe, tem sede que só é matada por água. You know, there's thirst that can only be quenched with water. Tem hora, você tá naquele calor escaldante, uma água fresquinha, não tem nada You're melhor. experiencing that heat, scorching heat. There's nothing better than Eu water. creio que a água existe I believe water exists para apontar para ele. to point to him. Para que todas as vezes que nós bebêssemos, So whenever we drink of it, a gente se lembre: we remember, ah, o Senhor é a água da vida. oh, you are the water of life. Todas as vezes que você comer um pão, Every time you have bread, você fala: o Senhor é o pão da vida. you say you are the bread of life. Lá em a outra coisa que ele falou: eu sou a luz do mundo, em João 14:6. He also said in John 14 verse 6, I am the light of the world. A luz tem algo, uma característica. Eu tô falando luz, essa luz. When I mention light, when I talk about light, I'm not talking about this light that you see. Luz. Light. Vários dias nós acordamos muito cedo. Many days during the week, we wake up very early in the morning. E a gente senta no sofá para tomar café. We sit at our couch and we drink our coffee. Mas só quando a luz está clareando But only when the light comes out que você pode ver a beleza lá is that fora. we're able to see the beauty out there. A luz nos light revela reveals a beleza da criação. the beauty of creation. A luz vem nos lembrar que Ele é a nossa luz. Light comes to remind us that He is our O light. sol nos lembra que Ele é o sol da justiça. The sun reminds us that He is the sun of righteousness. Ele é o sol da justiça que traz He cura em is. suas asas. The sun of righteousness, He brings healing Água in da His vida. wings. The water of life. Preste atenção, pão da vida. Bread of life. Por que Jesus estava multiplicando? Por que Jesus estava multiplicando ali os pães? Why did He multiply bread? Para falar: To say, olha para mim, look up to me. eu sou. I am. Mas eles quiseram fazer de Jesus rei. But they wanted to raise Him as a king. Eles só tinham uma visão natural. They only had a natural vision. Lá em Deuteronômio 18:15, Moisés falou que o Senhor levantaria um profeta como ele. Deuteronomy 18 verse 15. The Bible says that He would be lifted up, a prophet like Him. Esse é o profeta. That is the prophet. E as multidões não entenderam ali por que Jesus se retirou. And then the crowd did not understand why Ele foi he chamado de withdrew o himself. profeta, o substituto de Moisés, ou aquele que é maior do que Moisés, que veio depois He de was Moisés. called the prophet, the substitute foi for Moses. profetizado lá He was atrás. greater than Moses, like he was prophesied ele seria before. proclamado rei. That he would be proclaimed king. E ele saiu. And then he withdrew. Por quê? Why? Porque ele veio ser o servo do Because he Senhor. came to be the servant of the Lord. O que Jesus está fazendo aqui nesse
milagre da multiplicação. What is he doing here, doing this miracle of multiplication? Ele está abrindo uma janela para quem ele é. He's opening a window for who he is. Ele está abrindo uma janela para que pessoas enxerguem ele como ele é. He is opening the window so people can see him for who he Ele is. está manifestando a sua glória. He's manifesting his glory. João 1,14, coloca John aí. 1:14. A glória do unigênito do Pai. The glory of the Father's only one. Unigênito do Pai. The only Son. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória, a glória como a do único do Pai. The Word became flesh, made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father. Ele abre essa janela da sua glória, He opens this window of his glory, não para nos mostrar o quão útil ele pode ser na nossa vida. not to show us how important Você he can pode be to our usá-lo. life. Você pode usá-lo quando você tiver necessidades. Like we can use him whenever we have needs. Tem muitas pessoas que têm orado. Many people pray. Vem cá, Nicolas. Nicolas está vivendo. Nicholas is living his life. Aí ele está passando por alguma luta. So he's going through a battle. Ele fala: Senhor, eu quero a sua vontade na minha He vida. says, Lord, I want your will for my life. Aí, essa é a imagem que ele tem. And that's the picture that he has. Aí ele está passando por outra circunstância. So he's going through another circumstance. Senhor, eu quero a sua vontade na minha vida. Lord, I want your will for my life. Normalmente é assim que nós enxergamos esse tipo de oração. Because normally this is how we see this type of prayer. Eu quero a sua vontade na I minha want vida. your will in my life. Mas o que eu creio que o Senhor nos chamou But what I believe the Lord has called us to é: Senhor, is, Lord, eu quero a minha vida I want my life na sua vontade. in your will. Vocês enxergaram a diferença? You see the difference? A vontade de Deus não é um adendo, um The add-on. will of God is not something that you just add on your life. A vontade de Deus é que você The will of God is that you enter. entra na vontade. You enter A His sua will. vida que é colocada na vontade Your dele. life is the one placed in His Nunca will. mais ore. Don't ever pray Seu again. pastor, eu quero te pedir. As your pastor, I ask Nunca mais of you, ore don't ever pela ask vontade de Deus for God's will como se ela fosse um aditivo à sua vida. as if it was just to add on to your Ore life. todos os dias falando: Senhor, Pray eu every day. entrego a minha vida para a sua vontade. Saying, I surrender my Eu me life to rendo your à will. sua vontade. I surrender Eu myself to entrego your a sua will. vontade. I give myself to your will. Foi isso que Jesus fez. That's what Jesus did. Em Filipenses 2, In Philippians 2, versículo 5. verse 5, Ouça. listen. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. In your relationships with another, have the same mindset as Christ Jesus. Pois ele Não, eu não gosto de NIV, não. É New King James. NKJV. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também. Eu gosto de toda a Bíblia, só porque aí fica diferente, tá bom? Perdão. I like Bible. Eu It's amo a just that palavra it's de just Deus. different. Se It's você different. lê em NIV, fica em paz. That's not. Mas tá bom, ESV é um pouquinho melhor. That one is better. Ok. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Não tem New King James, não, meu filho? The classic one. Hã? New King James. Yes. Yes. NKV. NKJ. Vambora, whatever. Isaac, se não tiver, você compra pra nós New King James. Mas tem, nós sempre usamos New King James. Não sei o que aconteceu.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God Antes a si mesmo se esvaziou, a thing to be grasped, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, but emptied himself by taking the form of a servant, e reconhecido em figura humana. being born in the likeness of man. Olha só, ele não usou de vantagem ser Deus. So he did not take as an advantage being God, Ele se esvaziou de si mesmo. but he emptied E ele himself. assumiu a forma de servo, He took the form of a servant, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. being born in the likeness of men. Agora olha o que fala. And now look what he says. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a Ele cross. se esvaziou de tal He maneira emptied himself in such a way que ele foi esbofeteado por homens, that he got slapped around by men, cuspido, spit on, coroa de espinhos, a crown of thorns, chicotadas, and foi beatings. xingado. He was cursed. Ele se esvaziou. He emptied. Ele é aquele He's the one que quando os soldados vieram prendê-lo, that when the soldiers came to arrest him, e ele falou, eu sou, and he said, I am, os soldados caíram no chão. the soldiers came to the ground. They Ele went to the falou, eu ground. sou. He just said, I am. Ele é o mesmo He's the same que falou para os soldados, that said to the por soldiers, que vocês vieram me pegar com paus? why did you come for me with sticks? E eles falaram, nós viemos te prender. He said, we came to arrest Ele you. falou, não, vocês vieram prender porque todo mundo, vocês só têm autoridade porque meu pai deu autoridade para And você. he said, you only came to arrest me because the Father Olha gave the authority, isso. because that's the only one you have. Servo. Servant. Ele falou para eles, falou, vocês acham que eu não poderia chamar uma legião de anjos? And he said to them, don't you think I could call for a legion of angels? Ele sabia quem ele era, He knew who he was, mas ele decidiu se esvaziar. but he chose to empty himself. Ele é o rei, He's the king. mas na hora de servir, ele serviu. When it was time to serve, he Ele se served. entregou. He surrendered Se você não himself. sabe, legião são 12.000. If you don't know, a legion is 12,000. Na Bíblia nós temos, não são inúmeros, mas são muitos. In the Bible, Centenas, we have hundreds talvez centenas, de encontros de pessoas com anjos. of encounters between people and angels. Dezenas, eu acho que eu exagerei. Dozens? I think I Que quando as exaggerated. pessoas encontravam um anjo. But when people would meet with one angel, Quantos anjos? how many? Eles caíam como mortos, They would fall to the ground like dead people, aterrorizados. terrorized. Jesus falou, And Jesus said, eu poderia chamar 12.000 anjos. I could call right now 12,000 of them. Imagina o estrago. Can you imagine? Mas ele não fez, But he didn't do it porque ele se esvaziou. because he emptied himself. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. And God exalted him and gave him the name that is above every other name. 2:10. 2 verse 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. So that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, para a glória de Deus Pai. to the glory of God the Father. Esse servo This servant se entregou. surrendered himself. Esse servo se esvaziou This servant emptied himself por você e por mim. because of you and because of me. E Paulo, ao escrever para os Filipenses, And Paul, as he writes to the Philippians, falou no relacionamento entre vocês, says, in your relationship, seja como ele. be like him.
Nós somos reis e sacerdotes. We are kings, we are high priests. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. We are kings and high priests. We govern A Bíblia over fala the isso. earth. The Bible says that. Você tem problema com isso? Você briga com a Bíblia. You have an issue with that? Eu não tenho. Fight with the Bible. I have none. Mas a Bíblia nos fala But the Bible says, que não se esqueça. don't forget. Quer ser o maior? You want to be the greatest? Sirva mais. Serve more. Quer ser exaltado? You want to be exalted? Vai para a presença dele e se humilha. Go to his presence and humble yourself. Sabe? Falei para Deus ontem. You know, I told God yesterday, Falei, obrigado que eu tenho o privilégio de me ajoelhar diante do Senhor. thank you because I have a privilege to kneel down before you. Eu tenho o privilégio. I have the privilege Um dia, because one day, todas as pessoas que o negaram, all people that denies him, todos os demônios, all demons, Satanás, Satan, vai se ajoelhar they will bow. e rangindo vai ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Grinding their teeth, but they will have to confess Jesus is Lord Antes de ser enviado à condenação eterna. before being sent to eternal condemnation. Mas nós temos o privilégio But we have the privilege de falar isso hoje. of doing this today. Jesus Cristo é o Senhor da minha Jesus vida. Christ is the Lord of my life. Eu confesso com a minha I boca. confess with my mouth. Eu declaro. I declare. Ele reina na minha vida. He reigns in my life. Minha vida é sua. My life is yours. Ah, Senhor. Oh Lord, Deixa eu te falar. Às vezes você vai ser humilhado. you will be humbled, humiliated sometimes. Não tenta se exaltar, não. Don't try being exalted. Quando você for humilhado, Whenever you get humiliated, vai para a presença de Jesus e se humilhe mais ainda. go to the presence of Jesus and humble yourself even more. Porque é só esse o caminho para cima. Because this is the only way up. A serpente ataca de volta. The serpent attacks once more. As ovelhas ficam caladas. And the sheep, they shut their mouth. Sabem que o pastor cuida delas. Because they know the shepherd takes care of them. Talvez você está sendo humilhado, está passando por situações difíceis. Maybe you're going through some tough times, you're being humiliated. Vai para a presença de Go Deus. to the presence of God Fala, Deus, and say, God, eu tô aqui para me humilhar mais ainda. I am here to humble Eu tô myself aqui para me entregar even mais more, ainda. to surrender even more. Deus, eu sou do Senhor. God, I belong to you. Eu quero a minha vida dentro da sua vontade. I want my life inside your will. Faz isso nessa hora, se você puder. Do this right now if Se you você will. quiser. If you will. Fala, Jesus Cristo. Say, Jesus Christ, Eu quero que a minha vida I want my life esteja completamente to be dentro da completely sua vontade. inside your will. Eu não quero adicionar I don't want to add a sua vontade a algumas your áreas da minha will vida. to some areas of my life. Mas eu quero viver uma vida rendida But I want to live a life of à sua surrendering vontade, to your will. completa e perfeita na minha vida. Complete and perfect to my Faz life. tudo o que o Senhor quiser. Do whatever Em you will. mim, In me, por mim for me, e através de mim. and through me, Para a glória de Deus Pai. for the glory of God the Father. Amém. Amen. Glória a Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. It be unto you the same feeling that was in Christ Jesus. Amém?